Está no ar, Litoral ao meio-dia. Apresentação, Adilson Bobsin. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Litoral ao meio-dia pela Aba RTV, Soul TV, Rede Litoral de Televisão, TV Nova Agricultura e mais as emissoras que fazem parte da nossa rede. Alegria muito grande estar mais uma vez na companhia sua. Lembrando que você pode interagir conosco através do telefone 51 99626 8676 e também através das nossas redes sociais. Mais uma vez está conosco aqui um convidado muito especial que abrilhanta sempre o programa Litoral ao meio-dia. O vereador João Pereira. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Adilson. Bom dia, nossos telespectadores aí que nos acompanham neste horário espetacular. Como eu gosto de falar aqui meio-dia. Eu sei, eu percebo. Fica nesse celular, baixa o volume. Mas eu percebo que neste horário o senhor, a senhora aí que está nos ouvindo, tem tempo, né? É aquele intervalo do trabalho, o almoço está quase pronto, ou já está chegando a ficar pronto e pode estar com a gente, interagindo conosco aí e nos acompanhando nesses debates, nessas conversas, nesses temas atuais que a gente consegue abordar aqui. Muito bom dia a todos, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, João, pela tua presença aí. E vamos começar. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma sessão da Câmara de Vereadores, uma parte, não fiquei todo o tempo, onde foi comentados vários assuntos, né? E entre os assuntos está o reajuste dos funcionários da Prefeitura. É isso, funcionário público. Tu vê, reajuste. Aliás, eu quero te dizer, Edilson, eu percebi a tua presença lá no nosso plenário e não tive a oportunidade de saudar a tua presença, assim como de outros tantos ilustres companheiros, amigos, conhecidos, osorienses. Tinha gente fora de Osório também, que estava lá no nosso plenário. Agora, os senhores sabem, o acesso ao plenário é livre, né? Caiu essa questão da máscara, distanciamento. É bom sempre respeitar, é bom sempre cuidar, porque todo cuidado é pouco. Entretanto, é possível assistir às sessões da Câmara de Vereadores. Uma alegria sempre muito grande a gente poder falar, discorrer algum assunto, especialmente naquelas horas, naqueles minutos em que a gente é disponível ao vereador se manifestar, saber que o plenário está cheio, né? O que tem muitas pessoas nos ouvindo diretamente ali, tete a tete, né? Frente a frente. Isso é muito importante e gratificante também. Muito obrigado, Adilson, por teres ido até lá, e convido a todos os telespectadores que queiram se fazer presente e, enfim, conhecer as instalações da Câmara de Vereadores, a comparecer ali. São às terças-feiras, a partir das 19 horas, no prédio da Câmara mesmo. Tem um plenário ali, entra, o senhor vai ser recepcionado, chega até o plenário e pode nos acompanhar pessoalmente. Mas tu me dizias aí do reajuste do servidor. Pois, homem de Deus, se sabe da expectativa de todos os servidores públicos, não só na nossa cidade de Osório, mas do estado inteiro, do país todo, aguardando alguma recomposição para fazer frente, a recomposição dos salários, né, para fazer frente a isso que está nos dilapidando de tudo que é ordem, é a nossa economia, né, a inflação escancarada, reflexos não só, mas principalmente, né, não só daquele fique em casa, né, fique em casa, a economia a gente resolve, faça a festa e depois a conta da festa a gente paga depois. É o que está acontecendo. Vai fazer. É o que está acontecendo, né? Tu quer comemorar um aniversário grandioso assim? Chama teus parentes todos, amigos, vai lá, compra fiado, mete no cartão, dá conta do recado, manda tudo, faz uma baita festa, bonito, tá? Só que depois vem a fatura do cartão, vem o empréstimo feito, vem a limpeza que tem que ser feita, e isso às vezes dá dor de cabeça, não é em um período, não é em um mês, 2 meses, 3 meses, levar tempo, né? Tudo que a gente se excede, às vezes demora muito para se recuperar, é o caso. Então essa inflação que a gente está vendo aí agora, claro que some-se a isso, veio aí essa incompreensível guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com reflexos no mundo inteiro, né? Imagina, grandes produtores de gás natural, especialmente para a Europa, se ressentem economicamente da falta de um produto tão importante como a energia produzida a partir do gás natural.
E serve para tudo, né? Para veículos, para queima, para fogão, para indústria, para tudo. E, por outro lado, esse fica em casa, né? Interessante também que, observem, com a guerra na Ucrânia e na Rússia, claro que vale também a coincidência, se parou praticamente com o vírus, né? A Covid-19 está se relevando, né? Está acalmando essa pandemia, graças a Deus, ainda bem, puxa, já não se aguentava mais, mas aguentava, mas estava sufocante, estava cansativo. E com essa passagem lamentável de uma guerra no mundo, todos os assuntos, o jornalismo internacional, todas as conversas recaem sobre aquelas atrocidades que se vê, né, e que chega como notícia para nós, da tão longínqua Ucrânia e Rússia, mas que chega aqui instantaneamente via satélite, chega aqui de modo praticamente imediato. Mas com isso amainou notícias desastrosas referentes à pandemia. Tudo isso acabou dando reflexos na economia, evidentemente que deu reflexos na economia. Isso no bairro onde a gente mora, no emprego que se tem, nós não podemos deixar de querer bem as pessoas que nos empregam, né? O empregador, o empresário, o vizinho, todos que têm, de algum modo, a sua vida ativa, dependente desse conjunto econômico que se entrelaça e que funciona sustentando toda a vida útil e a vida econômica das pessoas, foram abatidas, sofreram os impactos desta pandemia, desta guerra, e as consequências daí são um encaixe, um bate num, que bate no outro, que bate no outro, e as coisas vão acontecendo desta maneira. É uma terra arrasada? Claro que não. Nós temos que ter a absoluta esperança de que com trabalho, com paciência, a gente pode se recuperar. Reflexos disso estão ali nos índices de reajuste de preços. INPC, IPCA, às vezes eu brinco, eu emendo aí, tem o IP, tem o INPS, tudo com I, né? Não, mas falando sério, são só os índices de reajuste de preços gerais, né? Inclusive salários, inclusive produtos alimentícios, de toda ordem. Estes índices têm número. Estes índices são apurados mês a mês, levando em conta produtos, serviços, e seus preços praticados ao seu tempo. Ora, o reajuste dos servidores públicos, especialmente, quando tu falas reajuste, significa recomposição, reestabelecimento do poder de compra. É disso que se trata. No município de Osório, foi estabelecido, numa conversação que houve lá entre Executivo Municipal e o Sindicato dos Servidores do município, aí incluídos os ativos e os inativos, os aposentados, né, concluíram que esse índice era de 7%. 7%, redondo, 7%. Ora, recomposição... e aí para elucidar aos nossos telespectadores, e a ti também, Adilson, no dia seguinte, na quarta-feira, depois da tua presença lá, houve a distribuição na Comissão de Constituição e Justiça, que eu presido, entre nós, vereadores que a compomos, os projetos de lei que chegaram à Câmara, como este, do reajuste dos servidores, que havia chegado na segunda-feira, com um pedido de urgência, quer dizer, ele deveria ter sido votado, a pedido do Executivo, na terça-feira. Entretanto, numa conversa havida ainda na segunda-feira à tarde, ou na terça-feira, foi na terça-feira à tarde, na segunda-feira à tarde, na segunda ou na terça-feira à tarde, houve uma conversa entre a Câmara de Vereadores, os vereadores todos, e o Sindicato dos Trabalhadores Ativo e Inativo, debatendo sobre esse assodamento, sobre esta pressa, sobre esta necessidade de aprovar o reajuste salarial proposto de 7% na terça-feira. E aí, ainda bem, e numa valorização do poder legislativo do município de Osório, que
numa negociação ou no entendimento do que seja os poderes instituídos dos órgãos públicos, das instituições públicas, como é o município, os municípios, como são os estados e como é o Brasil, ali distribuídos entre poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, o entendimento entre estes deve ser estabelecido de uma forma plana, equânime, possível, entendeu? Compreensível. E, indiscutivelmente, o poder executivo e o poder legislativo estão no mesmo plano. Com o episódio do reajuste dos servidores, se constatou não estar bem assim estabelecido. O poder executivo, juntamente com os sindicatos e as negociações que estabeleceram para chegar a esse índice de reajuste dos servidores, eu estou me estendendo muito para contar? Não, pode falar, João. Eu estou tentando ser o mais explícito possível para que o nosso telespectador possa entender. Aí, né? Tá vendo? É para não restar dúvida. Por que as coisas estão acontecendo assim? Por que os números são estes e por que está demorando, né? Eu também entendo que quando o servidor público tem como data base o mês de março, o dia 1º de março, né? E nós já estamos aí pela metade de abril e não se tem estabelecido ainda esse índice. Tem um indício de que seja 7%, mas as negociações estão andando. Certo é que no mês de abril agora, a não ser que rode uma folha complementar, mas no mês de abril não dá para receber ainda, né, esses valores. E não é por culpa nossa. Imagine, existe todo um procedimento a ser adotado, né? E nestas negociações que houve lá entre o executivo e o sindicato, ninguém do poder legislativo, sequer o presidente do poder legislativo, foi convocado, foi informado, foi convidado a tomar assento nestas mesas de negociações. Até porque, evidentemente, isso passaria pela Câmara de Vereadores, passaria pelo Poder Legislativo, e seria muito bom, muito importante que todos nós, vereadores, tivéssemos conhecimento das negociações empreendidas, né? Não basta tu mandar o projeto pronto e a gente fazer um carimbo, né? Botar um carimbo, não, pode, isso pode. Não funciona assim. No mundo civilizado, né, as coisas devem ser levadas ao parlamento, né? O regime parlamentar que a gente tem estabelecido é a existência de um poder legislativo, onde cada vereador tem o poder ou a possibilidade da palavra, de dizer alguma coisa a mais numa tentativa de melhorar todo o projeto. Então, o que aconteceu? O pedido de urgência feito pelo Executivo para votar na terça-feira, nós afastamos, em comum acordo com o sindicato, entre todos, achamos prudente e do melhor modo possível de apreciar a matéria, afastar a questão da urgência. Portanto, não seria apreciado nesta mesma terça-feira passada. O que se faz, então? Este projeto vai observar os seus prazo máximo aí de 45 dias para análise e aperfeiçoamento, né, dessas instituições. Agora, com a questão do índice de 7%, se pediu, na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, eu fui designado relator. É feito um sorteio e talvez até por isso que eu já saiba tanto sobre esse projeto, né? Sim. Assim que sorteado, claro que eu fui pesquisar, ler, me inteirar de todo o projeto e suas circunstâncias. E de pronto, solicitei, por meio de um despacho no processo, uma reunião ampla com a presença de um representante do Executivo Municipal, com a presença do secretário da Administração, do secretário de Finanças, dos 3 servidores designados por uma resolução exarada lá, assinada pelo prefeito, ainda no mês de março deste ano, para que fosse estudado, apreciado, verificado nas contas do município, nas contas financeiras, né, no orçamento do município, a possibilidade do reajuste a partir da apuração de um índice
estabelecido. Isso é da Constituição, isso é a Constituição Federal, né? Então, isso que tem que ser observado. Mas em nenhum momento antes, como o Legislativo não tinha sido convocado ou convidado para participar, agora eu estou fazendo isso. Estou solicitando que se compareça ali no plenário da Câmara de Vereadores, plenário Francisco Maineri, e essas instituições, estas pessoas, pedir também que viessem a relação dos índices percentuais da variação de preços neste período em que se busca o reajuste dos servidores, para que a gente possa ter uma análise ampla, e vamos conversar, vamos estabelecer. Parece, num primeiro momento, que esse índice ele tem uma conotação muito objetiva, né? O reajuste ele se dá a partir de um índice objetivamente considerado. Qualquer coisa acima disso é aumento real, né? Independentemente da recomposição, é aumento de preço. Isso é possível? Isso se dá? Vamos discutir quarta-feira, a partir das 10h30, ali no plenário Francisco Maineri. Esta é a condição. Então, eu sei que eu fui bastante extenso, mas eu coloquei ipsis literis, exatamente como está a situação do reajuste dos servidores do município de Osório. Necessário, merecido, importante, mas que tem que observar a legalidade, até para que não seja quase justo ou justíssimo demais, né? Exato. Tu sabe, João, ele tem que ser adequado. Tu sabe que muitas vezes nós reclamamos do que está acontecendo na nossa cidade, sobre as atitudes que são tomadas, atitudes que deixam de ser tomadas. Mas aí eu, participando uma parte da reunião lá, eu vi como é importante você estar a par, porque ali você está no cara a cara com o vereador e vendo o comportamento dele diante de certas situações que se apresentam, né? De certos pedidos, certas coisas que estão acontecendo e que muitas vezes nós acabamos só ouvindo o resultado depois e não participamos do debate, né? E isso é importante, porque lá você tem a oportunidade de chegar no teu vereador e dizer, olha, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão, porque eu sempre falo, né, o nosso vereador, o nosso deputado, nós passamos uma procuração para vocês, né? Para vocês nos representar. E quando tem alguma coisa que não está de acordo com a minha vontade, que às vezes é a vontade de muitas pessoas, você pode cobrar do teu vereador, sugerir alguma coisa para que possa melhorar o desempenho da cidade, o desempenho do município, né, que vá sempre de encontro à vontade da população e também à necessidade da população do nosso município. Mas é isso, vereador. A saúde está perfeita, né? Eu sempre falo que o João é um milagre, então, saúde cada vez melhor. A minha? É. A minha está bem, graças a Deus. Passei por aquela prova muito difícil e até hoje a gente experimenta aí algumas pequenas sequelas, mas estamos aqui, firmes e fortes no desempenho da nossa atividade e, na medida do possível, servindo a nossa população. E é com alegria que eu faço isso, hein? É com vontade e por isso mesmo estou sempre à disposição. Maravilha. Eu tenho alguns telespectadores que eu consigo ver, né, João? Que a gente tem um pessoal das plataformas que a gente não acompanha, a gente recebe depois via WhatsApp um feedback do que está acontecendo, né? Kátia Simone, Maria de Fátima de Brito, lá do Ceará. Essa é a nossa telespectadora. É a vantagem da aba RTV, né? Essa expansão que tem, atinge o mundo inteiro, mas nós temos alguns telespectadores cativos, né? Temos, sim. Estamos lá no Ceará, deve estar quente. Está quente lá. O Jorge também, a Lira Pereira, deve ser teu parente, né, João? Lira. Raimundo Clenir, pastor Raimundo, abraço, pastor Raimundo, nosso companheiro aqui. Grande Raimundo. De bancada também, que Deus tenha. Grande não, ele é pequenininho, viu? Mas é de um coração gigante. Gigante, de muita sabedoria. E tem a todos os nossos telespectadores do Rio Grande do Sul, do Brasil e também Rose Santos, Porto Alegre, Ellen Santos também de Madrid. Agora o pastor Lindomar, que está na Espanha, nosso telespectador também lá, muito obrigado. Enfim,
todos vocês. Eu quero convidar você a se inscrever nas nossas redes sociais, no Facebook, YouTube, também os nossos aplicativos, porque aí você vai ajudar nós a crescer. Né? Crescendo, mais pessoas terão oportunidade de ouvir boas mensagens, boas informações, que esse é o propósito da aba RTV. Falando às vezes de um reajuste aqui no município de Osório, pode estar falando também com você de outro município que está passando também por essas dificuldades, necessidade ou situações aí parecidas que também pode ser de valia para entendimento de vocês. E isso é importante, muito bacana, e nós já temos cada dia recebido mais mensagens de apoio, de crescimento da aba RTV, juntamente com o programa Brasil Gospel, que vai pela Com Brasil e dezenas de emissoras em todo o país, que retransmite o nosso programa. E agora nós vamos fazer mais uma parceria no Brasil Gospel para cobrir praticamente o estado, aí, através da NET, da Claro e outras empresas aí, um trabalho mais focado aqui no Rio Grande do Sul, que certamente muita gente será alcançada, e nós sempre usamos, né, o programa da Brasil Gospel para divulgar a aba RTV, que é a filha desse projeto aí, que está dando muito certo. Também a Andrea Strialev, lá de Estocolmo, na Suécia. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Olha onde a gente anda, tia. Olha onde a gente anda, né? A gente está indo longe. Importante. E outra coisa importante, né, João? Por exemplo, na Rede Litoral de Televisão também, que está linkada com todos os municípios do Rio Grande do Sul, o programa é reapresentado lá à noite. Então, as coisas continuam multiplicando. O Facebook, o YouTube, gravamos ao meio-dia aqui, temos uma audiência, graças a Deus, muito boa, e depois vai multiplicando. Vai multiplicando. E você me falou um negócio no começo do programa, muito interessante, para fazer um sorteio de uma coisa muito especial aos nossos telespectadores que se inscreverem no YouTube, ou ser nosso amigo no Facebook, ou simplesmente passar uma mensagem ali, ó, 51-99626-8676. Mas tudo isso nós vamos falar depois. Pode ser, João? Pode, claro. Tu já quer dar Que tempo a gente tem aí agora? Nós temos 2 minutos antes de chamar o comercial. E o Garcia entra que hora? Daí o Garcia depois do comercial. Então, quem sabe a gente fala mais sobre depois. Presta atenção, nós queremos fazer a entrega de uma Bíblia Sagrada ao senhor, à senhora que nos assiste aí neste momento e prestigia toda a transmissão da aba RTV. Conte isso para as outras pessoas, isso é um motivo sempre de orgulho para todos nós, e nós queremos prestigiá-lo, nós queremos de algum modo demonstrar o quanto a gente está satisfeito com isso, o quanto a gente está contente com isso. E está aí, quem sabe, uma nova Bíblia Sagrada para nos seus momentos aí, a sós, ou com seus familiares, ou com alguns amigos, no momento de introspecção, ter acesso, né? Conhecer a palavra de Deus, conhecer as disposições que aí estão na Bíblia, e que sempre nos motiva muito, com exemplos, às vezes tristes, às vezes milagrosos, às vezes interessantes, mas a Bíblia nos conta a nossa história, a história mais remota, mas a nossa história, a nossa formação. Importante livro que a gente tendo em casa pode ter acesso, e nós, com muita alegria, queremos fazer com que ele esteja aí com o senhor também. É disso que o Adilson vai falar em seguida, e é com isso que eu estou aqui contente da vida, sabendo que isso vai ser possível, e logo, logo ela vai estar aí com o senhor. Vamos lá, Adilson. Obrigado, João. Agora nós vamos então a um breve intervalo e voltamos depois com Alexandre Garcia. Aí vamos ver como é que nós vamos fazer essa contemplação aí desta Bíblia Sagrada aí, que é o manual de fabricação de todo ser humano. Já voltamos depois do comercial. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bobsin. Loja Filler, materiais para festas, brinquedos, bazar, linha de tecidos, balas e salgados, material de limpeza, tintas, spray, material de escritório, eletrônicos.
Loja Filler, material escolar com preços especiais em até 6 vezes no cartão. Rua da Igreja 346, bairro Porto Lacustre, Osório. Fone 998 50 30 70. Loja Filler. Barbaridade, tchê! Praia e Grace, Casa de Carnes, aberto diariamente. E sábado, domingo e feriados, churrasco, tchê! Carnes de qualidade, carnes assadas e um bife daqueles pra levar tudo pro teu churrasco. Rua Santos Dumont, em frente à Praça das Carretas. Atacado de sorvetes Esquimó, sorvetes picolés, vários sabores, açaí, tortas e sorvetes casquinha, cascão, coberturas. Avenida Getúlio Vargas, 1355, no centro de Osório. Fone 99642-2173. Micos Brasil, container refrigerado, projetos especiais, casas, lojas, lanchonetes, farmácias, quiosques e tudo o que você precisar. Desenvolvemos para você. Micos Brasil, fones, área 51 98199-3566 ou 98052-4340. Entregamos em todo o Brasil. Financiamentos em até 48 vezes. Micos Brasil. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep I'm not about to figure it out for you. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bopsin. Estamos de volta com o programa Litoral ao meio-dia pela aba RTV, sempre levando as boas informações e esclarecimentos a você de todo o Brasil e também fora. Lembrando que você pode interagir conosco através do telefone 51 99626 8676. Mas agora nós vamos a Brasília com o comentário de Alexandre Garcia. Depois vamos ver como é que funciona para você ganhar esta Bíblia, que é um presente aí do nosso vereador João Pereira. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Ontem o Diretório Nacional do PT, por 86 votos, aliás, desculpem, eu inverti, 68 votos a 16, aprovou Alckmin na chapa com Lula, Alckmin PSB. A direção do partido. Tem 16 integrantes da direção do partido que são contra. Inclusive, muitos criticam a administração da presidente Gleisi. Mas, enfim, está escolhido. Está aprovado, vai agora para a convenção, claro. Mas essa vai ser a chapa PT, PSB, Partido Verde, PCdoB, PSOL, né? E depois pode ser que venha a Rede Solidariedade. Aí eu pergunto, mas se é essa chapa,
o que Lula veio fazer para conversar com metade da bancada de senadores do MDB, mais José Sarney, né, mais Eunício Oliveira, que foi ministro de Lula e dirigente do MDB. Certamente é para o MDB deixar de lado Simone Tebet e ir para o lado de Lula, ou pelo menos uma parte do MDB. É uma tentativa, é uma conspiração, uma tentativa de sugerir que o MDB pode trair a senadora. Agora, a senadora está no União Brasil, MDB e PSDB, que vão escolher entre ela, Dória e Luciano Bivar, até meados de maio. Certamente será ela, porque Luciano Bivar é um desconhecido e Dória não decola. Será ela. E o presidente do partido, Bruno Araújo, do PSDB, sugere que o vice pode ser o Eduardo Leite. Tá, então, a formação de uma chapa que Lula está tentando implodir, né, com a cumplicidade de MDBistas. Enquanto Sarney está de um lado, né, Temer está do outro. Temer está do lado da senadora Simone Tebet. E Ciro Gomes vai correndo nessa terceira via também, né? Bom, eu queria falar um pouquinho do TSE, que cometeu um engano assim, meio pueril. Convidou a União Europeia para monitorar as eleições brasileiras. Ora, a União Europeia é um bloco econômico. Nunca o Brasil convidou alguém para monitorar a eleição brasileira que não fosse um organismo do qual o Brasil fosse Estado-membro. E o Brasil não é europeu. São 27 países da União Europeia, o pessoal da zona do euro, que é um bloco econômico, né? O Brasil poderia convidar a ONU, nós somos parte da ONU, fundadores inclusive, a Organização dos Estados Americanos, mas não a União Europeia. Muito estranho, uma ignorância de política externa incrível. O Itamaraty criticou isso, né? Aliás, a gente está vendo mudanças muito grandes, né? Eu estava imaginando o ministro Roberto Barroso, ministro Lewandowski, com as declarações que fizeram no exterior, né, manifestando opinião sobre corrida eleitoral, sobre política, sobre tudo. Quando eles estavam na escola de direito e eram jovens, será que ouviam alguma vez alguma declaração parecida com essa dos ministros do Supremo de então? Certamente não ouviu. Os ministros do Supremo tinham um apego muito grande à imparcialidade e à isenção. Por falar nisso, citando de novo aquele caso da cocaína, né? Apreenderam quase 700 quilos de cocaína escondida em manga para ser exportada lá em Itaguaí, já perto do Porto. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro disse não tinha autorização da Justiça, mas está lá no 301, 302, 303 do Código de Processo Penal, o que é flagrante, meu Deus do céu. Se você tem cocaína em casa, ele está em permanente flagrante, porque está em permanente crime. A cocaína é ilegal. Quem esconde cocaína num depósito, seja lá o que for, está em flagrante. E, portanto, a autoridade policial ou qualquer do povo pode entrar lá e dar o flagrante. Agora, a Justiça Federal do Rio de Janeiro cancelou a prisão dos 3 traficantes que estavam lá dentro e mandou devolver a cocaína porque anulou a apreensão, né? Citando uma decisão do Supremo, que se não tem autorização não pode invadir o depósito. Mas é o flagrante delito. Inventaram um flagrante delito esquisito para o Daniel Silveira, né? Para entrar na casa dele às 11 da noite. Porque era flagrante, porque as declarações dele continuavam nas redes sociais. Bom, então vamos fazer analogia, embora esquisita, né? Mas a analogia é que a cocaína continuava escondida para ser contrabandeada, para ser embarcada provavelmente para a Europa. De Brasília,
Alexandre Garcia. Sempre brilhante comentário, né, de Alexandre Garcia com a verdade dos fatos, da política, da economia e das nossas atrocidades que nós temos visto aí, ouvido no Brasil, né? João, tu quer pegar algum gancho aí sobre o comentário de Alexandre Garcia? Tu sabe que eu gosto muito de ouvir, não perco, né, o comentário do Alexandre Garcia, e aprecio muito o quanto aguçado é o comentário dele. Olha aquela parte inicial em que ele falou sobre a composição dessas chapas que querem concorrer à presidência da República. Impensável, né? Incompreensível num primeiro momento, e impensável pudesse a água se misturar ao óleo, né? Ali, como é que pode Lula e Alckmin? Inimaginável, inimaginável. E estão lá, tudo pelo poder, qualquer coisa pelo poder, pela reconstituição da linha de caos em que o país se encontrava até que essa última gestão assumisse, né? Faz quanto tempo que a gente não ouve falar em desvios? Não, vontade de que houvesse desvios se ouve falar, mas a gente não ouve mais de concreto aparecer dinheiro em cueca, dinheiro em bolso, dinheiro em mala, aquilo que era flagrante e comum, corriqueiro. Todos os dias tu abria teu televisor ali, ligava um noticiário e eram as manchetes, né? Mas hoje, um denunciando o outro, hoje a gente vê que estão juntos, com o mesmo propósito. Mesmo propósito, voltar à cena do crime, na realidade. Isso é quase uma ofensa, à nossa inteligência, ao nosso conhecimento, ao nosso discernimento, né, tia? Mas enfim, que bom que façam isso. Segue por aí, porque vocês se merecem. Se merecem e estão fazendo campanha para quem é sério, para quem tem propósito. E tu sabe quando surge algum indício de supostas atitudes ou comportamento errado desse governo, a gente vai ver, é só narrativas. Porque tu sabe que as pessoas julgam por conhecimento de causa ou por si mesmo. E no caso desse pessoal, eles julgam o Bolsonaro, o governo dele, por eles mesmos, porque sabe que se eles estivessem naquela situação, certamente eles estariam botando a mão, eles e os seus, né? Porque o engraçado é que o pessoal diz que o Lula ladrão lá é inocente. Mas aí você vê toda a cambada que estava junto, todos os ministros, presidente de estatais, Banco do Brasil, todos presos. O que não está preso é por alguma manobra judicial lá que está solto ou está com a tornozeleira. Tu sabe que eu sou muito prático, às vezes, na explicação de algumas coisas. Eu trago à baila alguns assuntos do dia a dia para que as pessoas entendam perfeitamente. Por exemplo, neste momento, eu posso afirmar que tu és milionário. Vocês sabiam disso? O Adilson, nosso amigo Adilson aqui, é milionário. Observem bem, aqueles óculos dele ali, combinando com o cabelo, com o rosto, a vestimenta que ele usa, tem todas as características próprias de um milionário. Adilson é um milionário, não é milho LH, assim, não é milionário. Muita grana nesse corpo. Parece, né? Talvez eu imagine isso, talvez eu pense isso, pelas palavras com que ele coloca os assuntos, do que ele trata, por onde anda, com quem fala, eu imagino que seja assim. Na verdade, não, eu conheço o Adilson. O Adilson é um sujeito de bem com a vida, na luta diária, no seu trabalho, no seu ofício, na sua profissão, esforçado, um excelente pai, um homem de bem e que está aqui conosco tratando do seu dia a dia, como eu estou, como o senhor e a senhora está também. Então, essa impressão que dá exige prova. Se eu estou dizendo que ele é milionário, ou que traga aqui, quem sabe, um extrato da sua conta bancária, uma declaração do imposto de renda, ou uma exibição concreta de algum documento ou de algum testemunho maior, dando conta do quanto milionário seja o nosso querido Adilson. Pois bem, muitos
muitas narrativas, essas expostas pelo Adilson, são feitas assim, né? Há desvios na Petrobras, roubaram no Ministério da Educação. Meus amigos, observem, alguém tem alguma dúvida de que exista um exército de fiscais composto pelos jornalistas, pelos fiscais mesmos, pelos policiais federais, por mim, pela senhora, a nação inteira, os empregados públicos todos, creiam, não tem vontade de mostrar, de indicar, de publicizar, de dizer onde é que está acontecendo um roubo, um desvio, uma falcatrua, uma malversação dos recursos públicos? Claro que sim. Imaginem uma rede de televisão inteira não daria um dedinho para dizer houve aqui um grande desvio na Vale do Rio Doce, na Telemig, na Furnas, aqui no Iguaçu, como é que é a binacional, nossa hidrelétrica aqui, Itaipu, enfim, outras tantas grandes empresas nacionais, grandes cofres nacionais que vazaram por desmando político, desmando administrativo do atual governo. Mas evidentemente que sim, seria o ovo de Colombo, né? A pérola que uma esquerda, que precisa para tentar implodir, para tentar denegrir, para tentar macular um governo que vem buscando, de todas as formas, sustentar as suas pregações de um excelente governo, de lisura de governo, de buscar a eficiência em tudo que faz. Então, eu tenho presente que nós, brasileiros, num momento certo, adequado, vamos saber discernir bem o que se apresenta e o que queremos, né? Eu quero um país tranquilo, um país de bem. Nós estamos passando por essa tribulação inflacionária que tem por aí, efeito do que já se disse, né, de guerra internacional, da economia, depois a gente arruma, né? Vamos tratar primeiro aí da pandemia e depois a economia a gente arruma. Tudo isso está aqui presente e nós temos que conviver com isso. Vamos trabalhar em cima disso, vamos suportar isso que está acontecendo no país neste momento, mas não é voltando a instituições, tenham certeza disso, não é voltando a instituições de desvios como se tinha antes. Noutras palavras, bem rapidamente, está difícil hoje limpar a casa, está difícil hoje lavar a louça, está difícil varrer, arrumar a cama, está difícil trabalhar, está cansado por conta disso, está exausto por conta disso, não está dando conta do recado? Pois muito bem, contrate a empregada anterior, aquela mesmo que roubava a sua despensa, que não deixava o seu troco que ficou em cima do balcão ficar ali e levou, que se apropriou dos chinelos que o senhor tinha deixado em casa, entendeu? É aquela pessoa que pode, de alguma forma, lhe fazer algum carinho, lhe dizer que o senhor está muito bem, mas que está lhe levando os seus bens, as suas coisas. Nós não queremos isso. Deixa eu trabalhar, eu lavo a louça conforme vou podendo, vou varrendo a casa, vou arrumando, e as coisas vão para o lugar adequadamente. É isso aí que a gente tem pregado, falado todos os dias, né, João? Porque a gente erra por falta de conhecimento. Só que agora nós temos o conhecimento da verdade. Não a verdade lá que a Globo mostra, que algumas emissoras mostram. A verdade que nós vimos lá, as provas, as condenações, que o Lula ladrão, ele não está livre por ser inocente. Ele não está livre por ser inocente. Ele está livre por uma manobra, né? Porque os crimes foram cometidos. Os recursos foram repatriados da Petrobras e todo aquilo que a gente já sabe. Não vê quem não quer. E a gente não quer que volte a acontecer isso, porque eu fico vendo, né, João? A gente fica acompanhando a evolução hoje em construção da infraestrutura do Brasil, estradas, transposição do Rio São Francisco e tantos outras obras que estão acontecendo, que por 20 anos foi destinado dinheiro e não aconteceu.
e se viveu grandes momentos na economia do Brasil. Hoje, com a dificuldade de uma pandemia, o Brasil está desenvolvendo e concluindo obras que já tinham sido pagas, tiveram que ser pago novamente para que acontecesse. E eu tenho entrevistado, conversado, João, com muitas pessoas do Nordeste que eram eleitores desse camarada, né? Que era o curral eleitoral dele lá. Hoje o pessoal não acredita mais, por quê? Anos promessa de água e agora foi o Exército lá e perfurou poços lá, que tem água em tudo quanto é lugar. A transposição do Rio São Francisco é uma verdade, é uma realidade. Aquelas estradas intransitáveis lá em épocas de chuvas, hoje estão com asfalto. Né? A construção das ferrovias, essa revolução que está acontecendo. Pessoal, 3 anos e alguns meses, o governo ainda não concluiu, em 3 anos e alguns meses. Né? Uma revolução está acontecendo em toda a infraestrutura do país. Isso tem que ser considerado. Pelo amor de Deus, não se constrói uma rodovia de uma hora para outra, não se constrói uma ferrovia de uma hora para outra. E todo esse plano nacional de logística tem que ser considerada. Né? Nós aqui na nossa região, nós temos aí a implantação do Porto de Arroio do Sal, que vem crescendo, é um grande projeto, um grandioso projeto. E mais a ferrovia. Isso agora, tem que acontecer. E mais a ferrovia. Agora. Essa ferrovia gigantesca prevista para abastecer o posto de Arroio do Sal, ela circula pelo estado do Rio Grande do Sul e vai até o norte. Isso é uma obra incalculável. Claro que a gente tem dificuldades até de dimensionar, mas são pessoas muito bem preparadas para elaborar esse grande projeto e trazê-lo à execução. Isso é possível, isso está acontecendo, isso está no meio da gente, aí está acontecendo. Está acontecendo. E vai mudar a história nossa do Rio Grande do Sul aqui. Sem desvios, sem roubo, sem falcatrua. Né? Isso vai acontecer, a gente acredita nisso, tem fé nisso e sabe que Deus, com a sua mão poderosa, está envolvida na execução de todo este plano. E, inclusive, eu estou acompanhando, a gente acompanha a economia. O dólar, essa semana deu 4,68, hoje está 4,72. Isso é sinal de credibilidade, é sinal que está vindo um dólar de fora, porque o investidor está acreditando no Brasil, ao contrário das narrativas, inclusive de ministros dos Supremos indo lá para fora fazer aquelas palestras lá, o Luladrão lá falando mal, difamando e toda a sua cambada, difamando o Brasil, falando mal do Brasil. Com tudo isso, o pessoal está acreditando, o povo está acreditando, os investidores internacionais estão acreditando no Brasil. Então isso é sinal que esta falácia, essa mentira que eles estão pregando aqui e lá fora, ninguém está mais acreditando. Porque ninguém, em sã consciência, que tem capital, vai investir num país ou num negócio que não tem futuro. Então é sinal que a coisa aqui está muito bem mesmo. E a pandemia está passando, veio essa guerra aí para dar uma sacudida, mas serviu também, João, para acordar o Brasil, porque nós precisamos do nosso agronegócio, muito fertilizantes, e nós tínhamos matéria-prima, temos muita coisa no Brasil que não estava sendo explorada por amarras preparada para essa esquerda durante muitos anos, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, de não poder explorar certos minérios lá, insumos, né? O nitrogênio, o potássio, dentro de reservas indígenas. Isso aí era uma amarra, certamente tinha negociatas que muitos levaram muito dinheiro e faz com que o produto se torne caro e nós temos que importar da Rússia, importar de outros países. Com essa guerra serviu para acordar. Nós temos que mexer aqui dentro para nós sermos autossuficientes do que nós precisamos. O país é uma potência, com seus produtos agropecuários para alimentar uma significativa parte do mundo, né? Alimentar a si e uma significativa parte do mundo. E alguns produtos estão com preço elevados, estão caros, porque são commodities, né? Isso é um preço internacional e para nós acaba ficando caro, embora seja possível o plantio de arroz,
feijão, outras culturas num espaço menor, né? Mas no contexto gigante de grandes produtores que temos, isso são meios importantes de captação de recursos internacionais para o país, através da venda, né? Através da comercialização. Ora, nós precisamos produzir mais e por um preço menor, né? Com menor custo. Daí nós precisamos desenvolver no Brasil a indústria de fertilizantes, né? Um dos grandes e necessários insumos para a produção de alimentos. Tá aí, faça do limão uma limonada. Infelizmente, essa guerra na Ucrânia, ceifando vidas, destruindo comunidades inteiras, trazendo marcas a muitas vidas, né? Marcas insanáveis, né? Mas, para nós, neste momento, vendo, né, toda aquela tragédia, nós podemos dali extrair uma lição importantíssima. Nós precisamos desenvolver a nossa indústria de fertilizantes para não ficarmos dependentes de nações como a Ucrânia e mesmo a Rússia, destes insumos para a produção do que nós sabemos fazer muito bem, muito melhor, e temos todas as condições de solo e climáticas favoráveis. Nós temos uma mão de obra, um grande conhecimento para produzir muito mais. Então, tomara, né, queremos que isso venha a acontecer muito bem, muito melhor, com enfoque, com dedicação e com a compreensão de nós todos brasileiros. E você sabe que essa produtividade que nós temos no Brasil, além do solo, mas a terra é um condutor de alimentos, precisa do fertilizante. Claro, né? Claro. Para que nós temos mais produção em menos espaço. Né? Isso aí significa produzir mais em menos espaço, significa menos desmatamento, menos um monte de outras coisas, menos. Né? Então vamos abrir os olhos, e essa guerra serviu também para isso, né? E com tudo isso nós vamos sair muito bem, como estamos saindo da pandemia, né? Apesar de todas as narrativas contrárias que a gente ouve, daqueles que construíram estádios superfaturados em vez de hospitais e equiparam hospitais, construíram estádios, construíram obras na Venezuela, construíram obra na África, construíram obra em Cuba, né? E obras bem feitas, né? E terminadas. Terminaram as obras de qualidade com dinheiro nosso, meu e teu, contribuinte brasileiro, que nunca mais vamos receber, né? E quanto que nós poderíamos ter hoje no Brasil, metrôs, poderia ter mais hidrelétricas, poderia ter mais refinarias e tornarmos autossuficientes de tantos produtos hoje que nós temos dificuldade e muitas vezes temos que importar. Parece que a gente está batendo numa mesma tecla, né? Sempre quando fala desses recursos desperdiçados aí em governos anteriores, e estamos, é verdade que estamos, mas por uma razão muito simples, nós não podemos esquecer, não podemos esquecer. Sabe aquela empregada doméstica, aquele funcionário que tu havias contratado há algum tempo atrás para trabalhar bem, para lhe auxiliar, para lhe conduzir bem os negócios e que lhe traiu a confiança? Aquela pessoa que você depositou todas as esperanças, se não todas, uma grande parte das esperanças na capacidade de trabalho dela, e ela te traiu, ela lhe tomou os teus recursos, ela lhe subtraiu bens, né? Pois bem, nós não podemos eleger esta mesma pessoa, eu não vou contratar essa mesma pessoa de novo para desempenhar uma função que eu acreditei há algum tempo atrás que ela poderia fazer muito bem e não fez, né? Me deixou frustrado, me deixou decepcionado, e eu não a quero de novo nesta mesma função. Não lhe quero mal, que Deus lhe conceda a vida e o tempo de vida necessário para bem usufruir deste período, mas não naquela função que eu acreditei que tu pudesses desempenhar no passado. Tu sabe, né, João, que a gente como cristão, eu sempre digo para as pessoas, eu oro por esse Lula ladrão aí.
eu oro a Deus para que ele se converta, confessa os crimes que ele cometeu, para ele não levar milhões de pessoas, a deixar esses milhões de pessoas sendo enganadas, fazendo discípulos ainda, para enganar mais pessoas ainda, entendeu? Que ele pudesse se converter, mudar as atitudes, confessar, realmente eu fiz. Até porque não sei se teria tempo de ser julgado e condenado novamente. Confesso, olha, realmente fiz, roubei, desviei, fiz tudo errado. Então, mas só falta a confissão, né? Só falta ele confessar. Só falta confessar, porque as provas já existem, entendeu? Porque daí muitas pessoas... Mas se tu fores ali no presídio regional aqui de Osório, dificilmente tu vai encontrar algum inquilino ali que diga, sim, eu fiz, sim, eu sou culpado. Todos, absolutamente todos, vão te dizer, eu sou inocente, eu sou uma vítima... eu não fiz porque quis. Ele não vai dizer eu fiz, eu tive a vontade de fazer e eu sou culpado. Não diz. Eu não espero comportamento diferente do Lula, sem dúvida nenhuma. Então, e outra, muito claro também para todos, né? O Lula não foi absolvido, quer dizer, não é com ele, não foi. O que existe foi uma falcatrua, uma manobra processual implementada pela mais alta corte do país, dizendo que o lugar onde teria que ser processado a todos os crimes levantados ao Lula não era em Curitiba, era em Brasília. Sacanagem isso, né? Mas é a injustiça brasileira. A injustiça que para alguns casos, talvez em algum outro episódio, seja tão importante esta tese jurídica quanto ao local em que deva ser apurado os fatos imputados a alguém, neste caso soa, eu tenho isso como manobra processual absurda, incompreensível, difícil entendimento. Lula não foi absolvido, não. O que foi? Tivemos os processos anulados por uma manobra processual incompreensível. Foi isso que aconteceu. Quem é que vai desmentir uma coisa dessa? Desafio. Quem vai desmentir uma coisa? O senhor, grande jurista, grandes jurisconsultos, teria algum argumento para derrubar uma tese dessa? Ou a tese não, eu estou explicitando os fatos como são. Exatamente como são. Ele não foi absolvido. Foi uma manobra processual utilizada e que ao cabo vem dando efeito e que o torna aí candidato. Está aí no meio. Mas é ladrão. É ladrão. Obrigado, João. Como é que vão fazer para nós? Eu também estou curioso. E estou vendo que o nosso tempo está se esvaindo aí e tenho certeza que a senhora... Está querendo saber. Vai ser para todos os nossos inscritos que se inscreverem no YouTube. No YouTube, isso. Isso, ABR TV. Ou quem já está inscrito, manda também uma mensagem para o 51-99626-8676. Aí no WhatsApp? No WhatsApp. Tá. E aí você... eu sou fulano de tal... Papel e caneta na mão aí. Vamos de novo lá com calma. É o 51... 626-8676. Esse telefone da ABR TV. Como é fácil também de decorar, né? 99-626-8676. Mande uma mensagem, né? Nós vamos ficar replicando essa promoção aí, essa maneira de dizer obrigado por ser nosso telespectador, e nós vamos anotar e vamos fazer o seguinte, final do mês ou lá pelo dia 10 de maio, vamos fazer isso aí. Qual é o dia que você... Não, final de mês, não vão demorar tanto não. Tá, final de mês, o vereador João Pereira vai estar aqui com a Bíblia para doar, para nós sortearmos entre os nossos telespectadores. Obrigado, João. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa para ti, feliz Páscoa para nós todos. Puxa vida, nós estamos num período de Páscoa, renascimento, pensar religiosamente, com fé, com esperança, que nós podemos ter um país melhor, uma família melhor, um município melhor, uma cidade, um bairro melhor, com a nossa participação.
Participe, esteja sempre conosco, esteja junto com a sua sociedade, com os movimentos populares, esteja presente. Isso é muito importante, isso é a prova inequívoca de que o senhor está vivo, de que a senhora está viva, pensa, tem raciocínio e é ouvida. Faça-se ouvir, esteja conosco em todos os movimentos, onde quer que seja possível, onde quer que a sua vontade e a sua inteligência alcance. Deus conosco, os senhores também, uma alegria muito grande estarmos juntos. Obrigado, muito boa João. Páscoa, muito bom final de semana que se aproxima por aí. Saúde a todos. Obrigado, João. Que Deus te abençoe, a tua família. E obrigado a você, nosso telespectador de todo o Brasil e fora também. A nossa gratidão a Deus. E nós prometemos voltar amanhã. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bofsim.